quem era Jesus? Mas quem que era esse Jesus, então? Como pessoa, ele era um cara humilde. Era um carpinteiro humilde lá da Galileia, que era uma região lá do Oriente Médio. E ele, até os 30 anos, ele estava mexendo com madeira. De repente, ele começa a falar um monte de coisa para um monte de gente, baseado na lei que eles tinham, na lei religiosa que eles tinham. E ele agita tudo, faz um agito. É uma revolução. Mas ao contrário da maioria dos líderes, ele continua sendo um cara humilde, na medida do possível, porque ele está falando que ele é Deus, que ele criou tudo. E ele não chega aqui em um negócio enorme, botando a cara para dentro do céu e falando, oh, me adorem. Ele, que era o comum das religiões, né? Se você pegar religiões gregas, o panteão greco-romano, você tinha que fazer sacrifícios, você tinha que ficar doando coisas e coisas assim, várias coisas, que é o comum das religiões, que você vai lá e doe teu dinheiro, que você deu, que é bom. Mesmo lá a religião judaica era assim no começo. Eles tinham que fazer sacrifícios de bodes para expiar os pecados, os bodes expiatórios, né? Bodes e ovelhas e pombas, e tinha que doar coisas para o templo, né? E o templo tinha que ser enorme, gigante, lindo, maravilhoso, cheio de ouro, tudo do bom e do melhor. E principalmente os que estão no poder do templo, né, do que for que seja, né, chame como quiser o templo, né, a gente tem uma diferente hoje em dia, né, você tem templos, tem igrejas, tem, enfim, mas tem que ser grande, tem que ser bonito, tem que ser de todo jeito. E ele chega humilde lá, ele não quer lá que as pessoas fiquem. As pessoas doam coisas para ele, dão dinheiro para ele, ele pega e passa adiante lá para os pobres. Compra comida lá para os pobres lá. E chega uma hora lá que ele multiplica lá um pouco de pão e de peixe lá que ele tem. Tem milhares de pessoas lá escutando ele lá, falando lá, seguindo ele, que ele começa a andar e vem multidões atrás dele. Em todo lugar que ele passa, vem multidões atrás dele. Em alguns lugares não, na verdade, né? Em algumas certas cidades ele chega e ele é meio que expulso, ele é convidado a se retirar, porque eles estão com medo por causa do que ele faz, que ele fica sarando pessoas, ele tira espíritos imundos de dentro das pessoas. As pessoas estão lá loucas, se jogando no fogo, desde que eram crianças, e ele vai lá e sai espírito. E os caras ficam bons. Daí todo mundo começa a ficar, ué, ele cura uns cegos, ele cura pessoas doentes, enfim. Mas mesmo assim ele não vem lá e impõe nada, ele não quer que as pessoas sejam escravas dele, que é o que normalmente acontece com os deuses. Eles ficam cobrando, eles não dão nada à toa. Eles te dão alguma coisa se você for lá e dar primeiro alguma coisa para eles, para o templo, né, para a estátua, seja o que for.
Porque primeiro você tem que fazer alguma coisa por ele, por esse Deus. E Jesus, né, ele chega falando, né, que ele não quer nada ali, né, ele só quer ele quer, como se diz, como que eu posso dizer, ele quer que você acredite que ele que fez tudo e que se alguém merece alguma coisa, alguma graça, se você vai dar graça para alguém, se você vai elogiar alguém, elogie quem criou tudo. Mas se você não quiser, tudo bem. Para mim não faz diferença, porque eu sou Deus. Ele fala, né? Só que ele, na verdade, ele nem chega a falar exatamente que ele é Deus. Ele fala que é filho de Deus. E as coisas vão ficando cada vez mais estranhas. Quanto mais você lê ali as coisas que ele falou, daí você começa a desconfiar de que ele realmente seja Deus. Que ele não seja só um homem. E por isso que até hoje as pessoas ficam falando dele. Porque não dá para chegar num ponto, você não entende como. Naquela época eles já não entendiam, já quando ele está entrando lá em Jerusalém, lá, e as pessoas estão lá falando que ele é Deus, lá tem uns falando, mas como que ele não aproveita nada disso? Como que ele não se aproveita dessa situação de todo mundo estar falando que ele é Deus para pedir coisas, para ordenar coisas? E acho que é esse que é Jesus, é um cara humilde. Como pessoa humana, ele é um cara humilde. Ele não veio aqui para impor nada, para que as pessoas possam falar, mas ele é um oportunista. Mas ele é... Não, ele não quis nada, ele se entregou, no final das contas, ele se entregou para matarem ele. Vocês querem me matar? Então me matem. Mas eles não conseguiram matar ele. Nem... Literalmente eles conseguiram matar o corpo dele. O corpo de Cristo foi morto, mas eles não conseguiram matar Cristo, porque ele ressuscita o corpo dele, no corpo dele, 3 dias depois. E por mais que tenha sido perseguido ele tenha sido perseguido lá naquela época, que depois os apóstolos tenham sido perseguidos, que certas organizações tenham dito que eram donas do legado, da herança dele, elas não conseguiram segurar isso. Tem diversas denominações de religião com base judaico-cristã, porque ele chega falando que lá no começo lá, Deus queria lá uns sacrifícios por um motivo, para expiar os pecados daquele povo. E chega um ponto lá que os profetas estão falando que Deus já está enjoado lá dos sacrifícios lá, que ele tem nojo do cheiro daquele monte de bicho sendo queimado e daquele monte de regras e daquele monte... E mesmo assim eles não, né, que mesmo eles fazendo todos aqueles sacrifícios, eles continuam sendo pecadores. Mesmo ele dando, tipo, não paga, não, porque Deus não precisa que você dê alguma coisa para ele, exatamente. Ele está se lixando para o dinheiro ou para o que a gente dá valor aqui na Terra, porque ele criou tudo. E umas horas ele vai pegar tudo de volta. Ele vai puxar de volta. Ele entregou e uma hora ele vai retornar para ele tudo. Mas não vai acabar. Por que não vai acabar? Porque a morte não mata a vida. É a vida que se sobrepõe sempre à morte. É sempre uma transformação.
né? Cada coisa que morre já começa a ter vida de volta em outra dimensão, mas a vida continua seguindo, né? Você, entre aspas, você vai lá e quando você come alguma coisa, você estaria matando ela, mas não, você está transformando ela num outro tipo de energia, você está puxando essa energia da outra dimensão que está lá dentro da farinha, da batata, do ovo, do leite, do que seja que você esteja comendo, você está puxando uma energia, está transformando ela para uma energia que você vai usar para viver. Então, a vida está sempre em movimento, a vida. Assim como a morte está sempre parada. Assim como a morte, na verdade, não existe. Ela é só uma transformação. E Jesus vem dizer que a gente não é só o nosso corpo. A gente tem um espírito. A gente tem um Espírito Santo dentro da gente. E que esse Espírito Santo vai voltar para Deus. Que a gente não consegue ver esse Espírito dentro da gente. Mas a gente sente ele. Você sente que tem alguma coisa a mais que difere você do teu cachorro, do teu gato, de um boi, de uma galinha, de uma árvore, de uma planta, de uma pedra. Tem um porquê a gente ser a raça dominante nesse planeta. E tem um porquê desse planeta ser tão diferente de todos os outros. Os cientistas ficam pesquisando lá e olhando para fora para o universo e sempre é parecido. Pode ser parecido, pode ter vida lá. Mas não tem um igualzinho à Terra. Não acharam e provavelmente não vão achar. Você quer acreditar que tem ET, alienígena? Isso é a tua... Não vou dizer que não tem também, mas na minha opinião é aqui mesmo. Ah, a Terra não é o centro do universo. Ah, a Terra não é o centro do universo, você vai me dizer. Como não? Como que não é o centro do universo? Nós somos o centro do universo. Tudo foi criado para que a gente estivesse aqui, para ter condição da gente estar aqui. E é isso que Deus, por intermédio de Jesus, vem falar para você. Você é importante. Todos são importantes. Toda a vida é importante. Porque se você pensar que como a gente fica tentando achar em outros planetas a vida e não acha, então fora daqui é um deserto. Aqui não cresce nada. Não tem vida nas outras coisas. Ah, mas tem água em tal lugar, tem geysers lá na lua de Saturno, sei lá qual lua, em Marte, na lua mesmo tem água. Pois é, então por que não tem lá uns caras dando tchau lá quando eles olham pelo telescópio? Né? Pois é. E daí, pois é, a vida vence e a vida está acima de tudo. Não tem um preço para a vida. Por isso Jesus era humilde e não queria nada. Porque ele era a vida pura. Ele é vida. Jesus é vida. É. Porque ele ainda é. Ele não acabou lá quando ele foi crucificado. Não acabou quando ele ficou 40 dias depois lá com os apóstolos ainda. Ele, né, tem um tempo que ele fica com os apóstolos. É para ser 40 dias. E eu acho que é por isso que você precisa de Jesus. Que você precisa ler a Bíblia porque tá lá escrito sobre ele. Lá é o começo. E antes de Jesus aparecer, tudo que está sendo dito na Bíblia
está sendo dito sobre Jesus também, porque está sendo falado sobre Deus. Tem partes da Bíblia que vai falar da relação do povo judeu com Deus, vai ter partes históricas, mas você vai conseguir enxergar Deus lá no meio. Tem toda uma relação. Essa relação de Deus com os homens. Que Deus quer uma relação com os homens. E quando Jesus chega, deixa de ser uma relação só com os judeus, para passar a ser com todos os povos. Com todos os povos. E a palavra dele é dita que vai chegar a todos os povos. Como as bases da lei mundial, nossa lei, né? A lei é parecida aqui, como na Argentina, como na Europa, como nos Estados Unidos, como a base da lei é que você tem que ser bom, né? Você não pode fazer o mal. Se você fizer o mal, vai ter consequências de acordo com a lei. E é mais ou menos isso lá que no Antigo Testamento falava. E desenrolou para até a chegada de Jesus, falando: vocês não estão fazendo certo. Deixa eu falar, vocês têm que amar uns aos outros. Acordou.